tarde a todos. Bem-vindos à palestra e ao lançamento do e-book da exposição Pequenos Formatos, do artista Daniel Feingold. E agora nós vamos ter uma palestra com o artista, o curador Paulo Venâncio Filho e o arquiteto museólogo Giacomo Pizzaroli. Obrigado a todos. Bom, então eu vou abrir aqui os trabalhos. Enfim, é uma mesa redonda, né? Assim, é uma coisa um pouco mais relaxada e tal. Oi? Então, eu vou apresentar Paulo Venâncio Filho, crítico de arte e escritor, Giacomo Pizzaroli, que é arquiteto e com toda a formação lá na Itália. Me desculpe, porque eu não sei exatamente os detalhes. Mas tudo bem. Virão. Então, a gente está aqui para conversar sobre o que está lá, né? E eu presumo que as pessoas da audiência viram. Então, bom, vamos lá. Trata-se de uma espécie de projeto que não é um projeto. Mas, quando você olha em perspectiva para trás, você começa a perceber que tem toda uma construção como se fosse de um projeto. Porém, isso não foi intencional. Acontece que comecei a trabalhar com formatos bem pequenos, um pouco até antes da pandemia. Isso foi em 2018. E, de uma certa forma, eu vim assim, de uma progressão de trabalho de pelo menos uns 20 anos, né, de 2018 para trás, em que a grande escala, quer dizer, a escala do trabalho era uma determinante no conjunto daquilo que eu produzia. Por quê? Não é por nenhuma vaidade pessoal, nenhuma brincadeira de tamanho. É porque realmente a escala, que é uma ideia para mim, sempre uma ideia de expansão, né? Não é tamanho. A escala é algo que contém essa perspectiva da progressão, entendeu? Quer dizer, é uma coisa mais dinâmica, né? Eu sempre trabalhei com essas variantes da escala, né? Principalmente porque, é bom falar, eu morei muitos anos fora do Brasil e também estudei fora do Brasil. E essa situação toda me levou também a ser influenciado muito, assim, né, tudo que estava ao meu redor na composição dessa história que englobava o estudo e, enfim, a vida não só acadêmica, mas como a vida profissional que eu levava lá nos Estados Unidos, que eu vivi lá. E, na época, era muito importante e muito interessante, porque eram os anos 90 e a gente tinha as aulas do mestrado, assim, aulas teóricas, dentro dos melhores museus locais, com as melhores exposições do mundo acontecendo. Então, elas estavam passando com uma dinâmica muito grande. E tinha muita coisa acontecendo no mundo, porque tinha muito dinheiro sobrando no mundo, coisa que não tem mais, né? E era uma situação meio fictícia, porque era uma grana assim, das sociais-democracias que estavam lá comemorando os seus apogeus. Obviamente, depois disso, tudo caiu com a crise de 2007, 2008. Mas eu peguei essa época extremamente favorável, que tinha as melhores coisas, e você estudava aquilo dentro da escola, né? E você tinha toda uma situação de vida local que, enfim, tinha muito a ver com o espaço, com deslocamento, com movimento, né? E uma visualidade muito intensa nesse sentido, né? Então, isso tudo foi entrando para dentro da obra, né? Então, a questão da escala, ela vem no desenrolar dessa história toda, né? Desde lá do início dos anos 90,
e vai se tornando uma questão assim do próprio trabalho, né? Questão expansiva, assim, um desejo de expansão do espaço pictórico bidimensional, quer dizer, uma razão abstrata, não narrativa, não sempre buscando uma solução de planos pictóricos que se resolvem na superfície da pintura. E tudo isso é uma situação dinâmica, né? É uma situação que não para, né? Como se fossem ricochetes de percepção, né? E, então, assim, em 2018, agora vamos dar esse salto de volta, eu fiz uma exposição, para mim, muito importante e, de uma certa forma, conclusiva de um período, assim, obviamente isso não foi consciente, mas isso fechou realmente um período muito importante para mim, que compreendeu os anos 90 e os 15 primeiros anos dessa década. Dessa década, não, desse século. E essa exposição foi feita lá em Vitória, no museu lá da Vale do Rio Doce, em Vitória. E foi uma exposição que me deu assim, uma situação muito compreensiva para mim, pedagogicamente falando, da minha própria obra. E também me ensinou muito com relação à ideia de como montar uma exposição, porque praticamente eu fui o sujeito que desenhou a exposição, né, assim, no papel desenhou a exposição. E ela era muito longa, era uma nave de mais de 60 metros, e a gente criou uma série de praticáveis que davam subsalas, assim, que iam se desenvolvendo de uma para outra, e aí foi possível realmente fazer uma espécie de uma certa retrospectiva até então, 2018, de tudo que eu tinha feito até ali, né? Muito importante a questão da escala, enfim, a questão cromática, a questão dos planos, essa afirmação da pintura não narrativa, né, da pintura objetiva e da abstração em si. A partir daí, alguma coisa também inconsciente começou a me trazer para essa prática da pintura que eu passei a chamar de pinturinha, né? Da pintura mais singela nesse sentido, né? Na pintura que se resolveria de uma forma muito direta, aqui, sabe, na altura aqui do corpo físico, do peito mesmo, sabe? Não é uma situação que o corpo em movimento traria, obrigaria a resoluções de espaços nessas ideia da escala que eu estava mencionando anteriormente. E isso foi muito importante, porque eu comecei já de cara com as pinturinhas, né, trocando a matéria. Eu substituí a matéria que eu usei durante mais de 20 anos, que era o esmalte sintético, uma tinta anterior, uma tinta totalmente industrial, né, uma tinta sem nenhuma referência ao afeto, né, uma tinta direta, uma tinta dura, pelo óleo clássico, né, pela matéria, né, da clássica, né, que é a tinta a óleo, né, e seus derivados ali, que seria o bastão a óleo, que é uma composição de pigmento, cera e óleo. E isso, para mim, né, nesse período pré-pandêmico, e daí para frente, isso foi num crescente, sabe, tomando conta de toda a situação da produção. E vamos embora, né? Então, era uma matéria, para mim, uma matéria nova, apesar dela ser extremamente antiga, né? E isso, vamos dizer assim, pela agilidade, né, que o pequeno formato traz, assim, proporciona, no sentido de você poder trabalhar em série, num espaço muito curto, várias unidades ao mesmo tempo, né?
você estabelecer uma paleta cromática que vai se dando intuitivamente, mas também vai se modificando ao longo do processo. Quer dizer, isso tudo cria uma nova dinâmica, né? E bastante distinta daquilo que estava sendo feito anteriormente, que era assim que objetivava o grande formato, a escala, essa amplitude da escala, né? Quer dizer, essa ideia mais pantográfica da escala, né? Então, veio aí esse período de pandemia, isso tudo até foi muito interessante nesse sentido, porque você está dentro do estúdio, você não precisa sair, e a vida não permitia que você saísse. Então, aproveitei da situação, né? E eu continuei nesse processo de produção dessas pinturas pequenas, que ocupam aqui uma das salas da gente, e isso foi se desdobrando, inclusive, ali dentro daquele universo da forma, né, da questão cromática, sabe, do movimento curto, mas sim um certo movimento, enfim. E tanto que a gente tem, assim, Paulo Venâncio percebeu assim a necessidade de certos agrupamentos, né, lá em cima na sala dos pequenos formatos, que eu acho que de uma certa forma esse processo vai indicando aquilo que tem uma certa associação, que inclusive é uma situação cronológica, assim, né, nesse sentido de como aqueles grupos iam se dando, né, e o que é ficar próximo daqui ou próximo dali, né. Talvez até necessite um pouco de mais tempo, assim, de visita, de olhar sobre aquilo, para você começar a perceber essa situação. Mas, para mim, isso foi muito interessante, mais uma vez muito interessante, porque é mais uma chance, né, assim, do olhar distanciado, né, daquele que projeta o conteúdo de tudo aquilo que sai do estúdio, né? Porque está no estúdio, você não vê nada. Está no estúdio é uma bagunça. O estúdio é pequeno. O estúdio não dá ao artista a visão que ele necessita, né? A distância da questão da obra em si, do conjunto de obras e desse achar no espaço da caixa arquitetônica, né, futura, que seria a exposição em si, o que é essa história, né? O que é montar uma exposição? Como é que se realiza isso? Por que isso vai se dar assim ou de uma outra forma? Quer dizer, isso eu acho que é uma situação muito um acontecimento, né? Uma certa, eu acho até que é uma certa impulso assim meio fenomenológico nesse sentido, né? Porque acontece e você percebe no campo, né? Então, eu acho que isso traz assim um conhecimento muito grande ao artista, né? Falando da presença do curador, do artista, trabalhando conjuntamente nesse sentido de concepção das coisas, né? E aí, essa situação de montagem foi ocorrendo já, e outra coisa que é bom voltar um pouco também atrás é que dizer que se eu tive 4 anos para poder fazer uma centena de pinturas pequenas, tá? E acompanhar o desdobramento desse processo, né, de dentro dele, né, com todo o sofrimento que isso traz, né, porque não é fácil. Você está sempre desconfiando das coisas, né? Às vezes você desconfia para o lado mal, o lado ruim, né? Então você acha que aquilo ali pode ser nada, pode ser um troço assim, assado, será que eu estou bem, estou mal? Mas acho que isso tudo coexiste com o espírito da coisa do que o artista é, né? Nos últimos 4 meses, e eu nem sei como, de uma maneira também muito de irromper, assim, na psique, né, eu senti necessidade de retomar a questão da escala, né? E aí eu olhei assim para
o tempo, né? Para a questão do tempo, e eu vi que eu ia ter 4 meses para fazer uma situação, para tentar construir uma situação que eu achava que não ia conseguir nunca, né? Porque eu trabalho muito sozinho, e é uma pintura também de execução de você consigo mesmo ali, um processo muito solitário, e os painéis são grandes, são pesados, você tem que transportar, você tem que tirar, você tem que virar, você tem que colocar... E todos foram trabalhados numa posição horizontal, para que não houvesse escorrimento da tinta, como era a pretensão do trabalho anterior, dos esmaltes sintéticos, que eu descrevi anteriormente, era justamente, você tinha que trabalhar ali na vertical, encostar na parede, para a tinta poder escorrer e criar os planos cromáticos. Nesse caso, não. Você estava trabalhando toda uma situação de chão, nessa posição de horizontal, um pouco mais elevado do solo, e você não sabia o que aquilo também se dava, porque você está muito dentro de uma situação que você precisa de distância para tomar, e o estúdio não te dá essa distância. Entendeu? O que vai te dar isso, vai arrumar essa casa toda, se vai arrumar ou se não vai, ou se vai problematizar isso mais ainda, é a montagem da exposição, é a exposição em si. Então, acho que a montagem da exposição tem um caráter muito pedagógico para o próprio artista ou para o curador. Vejo muito por aí, principalmente na origem disso, que é o que eu faço, né? Que é uma pintura não representacional, não narrativa, de origem abstrata e com planos cromáticos e, enfim, situações que envolvem dobraduras. Então, partir para essa coisa assim no escuro e vamos ver o que dá. E aí foi indo, foi surgindo uma situação muito inesperada, que foram as pinturas maiores que estão na sala maior, né, que tem um lado de uma construção um pouco mais angular, retilínea e um pouco, não gosto de falar, não é geométrico, né, mas assim, uma certa retilinearização do próprio espaço, quebrado, partido, fragmentado, e do outro lado, que também... eu acho que traz uma verdade do próprio trabalho da pintura pequena, que é uma situação mais de corpo em movimento, né, de uma pintura mais orgânica, né, e onde ela se dá também assim como se fosse uma coisa que irrompesse, e muito rápido, porque é uma resolução como se você tivesse um conhecimento que você desconhece que tem. E em um certo momento você vai executar uma situação que não pode ser de outra forma, ela tem que ser feita como é feita, né? E isso é o acontecimento da pintura, isso é a pintura que acontece, e a pintura é essa verdade, a pintura para mim sempre foi essa verdade daquilo que você não tem e você só ganha se ganhar, se aquilo se evidenciar. Né, que eu acho que é essa questão mais bonita da história toda, a grande aventura, né, que pode estar do lado direito, pode estar do lado esquerdo. Né, eu até falei aqui uma coisa agora bastante simbólica nesse sentido, mas ela desconsidera, entendeu? Estou falando do lado das salas de cima. Então, tem pinturas em 2 painéis, né, que são as pinturas mais... complexos nesse sentido, porque elas são a resolução daquele trabalho é uma resolução bastante assim, mais complicada, né? Ela requer muito mais tempo. E aí também é importante falar que aquilo ali, naqueles painéis onde esses incidentes ocorrem, né, que eu acho que é uma boa ideia, a ideia do incidente, né, existe uma apropriação assim de certos valores cromáticos extremamente estridentes assim, e muito deslocados dessa ideia de uma pintura clássica, e, enfim. E eu acho que isso, de uma certa forma, é intencional. Eu estou falando dessas cores mais ácidas, mais
luminosas, né, que estão ali, de uma certa forma, nessas pinturas do lado das pinturas que são duplas, e junto com o prata, o alumínio, né, que não considero uma cor, mas sim uma anticor, porque aquilo ali trabalha nesse sentido, né, no sentido de impedir, né, qualquer intenção de virtualização do espaço bidimensional, né? Quer dizer, nada é como se aquele espaço, aquela pintura estivesse dizendo, olha, aqui não entra nada, né? Aqui a coisa está aqui, a resolução é superficial, não no sentido superficial da coisa menor, mas no sentido da superfície mesmo, e é isso que a gente quer, é que essa situação se dê como pintura, como evento, aventura, e que tem uma relação de uma instância do fenômeno, né, que a própria pintura é. Assim vejo eu. Então, aquilo é uma anticor, né, que ela fica sempre impedindo e mantendo o olhar observador naquela superfície estridente, né, com aquelas dobras, né, com aquelas linhas que se perdem, que se apagam, né, que se resolvem ou que são canceladas, e os próprios planos cromáticos que mudam suas posições dentro e a partir do processo de execução daquilo. Por que o chassi é espesso naquelas pinturas? Porque realmente a pintura, se ela ocorre tão na superfície em si, e é isso que está interessando ao artista, chega uma hora que você tem que fraturar aquilo e dobrar, né? Eu acho que é praticamente uma espécie de solução consequente, né, da situação de processo e de uma certa ambição de organização e construção de um certo espaço pictórico potente, né? Então, isso é tudo consequência, né? Nada disso é pensado anteriormente, isso vai acontecendo, então a pintura vai te pedindo essas coisas. E você vai dando, né? Tem que dar. Então, enfim, eu acho que eu vou dar uma parada aqui, porque eu falei muita coisa que talvez eu devesse ter falado mais, né? Mas paulatinamente, né? À medida que os grandes amigos fossem também. Então, vocês me desculpem pela obsessão. Está desculpado. É uma característica do artista. Está desculpado, não precisa continuar, está desculpado. Bom, eu sou Paulo Venâncio, sou o curador da exposição. Bom, muito do que eu ia falar, o Daniel já falou, mas ele falou de dentro, né? Então, eu vou falar um pouco de fora, como curador, né? A gente tem uma convivência aí de uns 30 anos, talvez um pouco mais, né? E, então, é dentro dessa perspectiva que se dá a minha curadoria, quer dizer, sem essa convivência, sem essa intimidade com o trabalho, não seria possível fazer essa curadoria. E, aliás, para mim, não seria possível fazer uma curadoria de qualquer outro artista, né? A minha prática curatorial, se é que eu posso usar esse nome, né, de prática curatorial, é a partir dessa convivência que eu tive com alguns artistas e ainda tenho. Então, é o resultado disso, né? Eu não tenho um método curatorial, não tenho, né, uma fórmula curatorial. Eu acho que a minha curadoria ocorre tal como o Daniel colocou esse processo da pintura. Porque eu não sei se é um talento, mas o espaço tem que ocorrer primeiro na minha cabeça, sabe?
o espaço da exposição tem que ser mentalizado primeiro, para depois ele correr no espaço. E, em geral, na Extinção do Talento, isso coincide, né? Coincide essa percepção do trabalho dentro de um espaço. Para mim, isso é a grande aventura, né, da curadoria. Então, eu fui conhecendo esse trabalho aos poucos, né, vendo lá no estúdio do Daniel, que não é o melhor lugar para se ver, ele mesmo tem que admitir isso. O espaço é um pouco... Então, cheguei aqui e vi, de fato, as pinturas pela primeira vez, vamos dizer assim. Então, mas sem esse prévio, né, entendimento do trabalho, sem esse prévio, digamos, introjeção do trabalho, para mim seria impossível. Então, eu cheguei aqui e fui montando a exposição. A exposição foi acontecendo, é um fenômeno, né, que vai acontecendo, não é alguma coisa que previamente foi estabelecido. Eu não desenhei nada antes, né, de chegar aqui. Os quadros estavam colocados no chão e acho que, na minha experiência, muito da curadoria é deixar as obras encontrarem os seus lugares, sabe? Eu sinto isso, né? Que é mais as obras que dizem onde que elas devem estar do que você impor a elas essa posição, né? Então, bom, podia ser montada de diferentes maneiras, né? Mas, enfim, o meu processo é um pouco esse, né? Eu preciso, né, se estabelecer mentalmente, né, como se configura essa exposição dentro, né, da minha cabeça, para depois ela se transferir para o espaço. E, talvez por sorte, isso tenha dado certo. Enfim, mas é alguma coisa que não surge de uma hora para outra, né? Então, é um longo processo que faz parte dessa convivência com a obra, né? E, então, falando um pouco da pintura do Daniel, que eu já falei, quer dizer, que ele já falou muito, falou um pouco coisas que eu já tinha falado, que estão no meu texto até, que, enfim, ele falou essa que eu acho que tem uma analogia com esse processo curatorial, que é o espaço. O que é a pintura? É a ocupação de um espaço, né? Que é um retângulo, né? Em geral, é um retângulo. E tem várias dimensões, pode ter várias dimensões. E eu acho que, ultimamente, a pintura do Daniel tem se estabelecido um certo desconforto com esse espaço, sabe? Uma certa tensão com esse espaço, né? Não é uma pintura que, digamos, se adeque com um certo bem-estar naquele espaço. Essa pintura tem um certo desconforto ali. Esse desconforto, eu acho, é reflexo de uma espécie de sensação de estilhaçamento, né? Acho que eu falo isso no texto, uma fragmentação, porque eu acho que isso é um pouco um reflexo do mundo atual, né? De uma certa experiência do mundo, que a gente não encontra mais parâmetros, orientações, etc. E tal. Bom, é a pintura, né? A pintura já foi, né, a mídia condutora da arte moderna, né, do século XX até talvez início do século XXI. Não é mais, né? A pintura não é mais a mídia que conduz a arte pós-moderna, se é que, né, a gente pode usar esse termo como tem sido usado. Então, ela ocorre num espaço meio vago, eu acho, né? Quer dizer, aqueles parâmetros que a gente tinha, sei lá, a racionalidade ortogonal, né, cores primárias do Mondrian, o lirismo do Pollock, né? Tudo isso já é história, já não tem mais essa força evidente que tinha, sei lá, há 50 anos atrás, ou alguma coisa assim. Então, eu acho que a pintura
está procurando, no caso acho que do Daniel, é procurar restabelecer algum vínculo com essa história, né, numa crença de que a pintura é um fenômeno de grandeza dentro do espectro da cultura. Então, eu vejo assim, né, então, é isso que ele fala, né, é uma busca, né, não é uma pintura, é uma pintura abstrata. Aparentemente, a pintura abstrata está falando de coisas abstratas, mas eu também não discordo um pouco disso, né. A pintura abstrata é uma experiência da realidade também, como qualquer outra. Então, ela traduz, não sei se é uma boa palavra, mas ela manifesta essa experiência da realidade. Então, a gente vê lá, eu falo dessas cores, são cores um pouco, né, agressivas, desconfortáveis, assim, não são cores, né, que agradam, assim, não são belas cores, no sentido, assim, vamos dizer, clássico, né, do bom gosto, né. Também as formas, a gente não sabe se aquilo está se estruturando ou se está se desestruturando. É um pouco a experiência do mundo contemporâneo, né? A gente não tem parâmetros muito certos para saber o que está acontecendo. Então, eu acho que ela tem essa, digamos, homologia com a experiência vivida, assim, contemporânea. Voltando, né, à questão da escala, eu acho que tem ali um lado ousado, né, na pintura de procurar essa grande dimensão, né, restabelecer a pintura numa grande dimensão. Até uma certa ironia, né, o título Pinturinhas ou Pequenas Pinturas, quando você chega lá e tem quadros de 2 metros por 4 metros, sei lá, enfim. Mas eu acho que tem tanto as pinturinhas, vamos chamar, né, os pequenos formatos, como os grandes formatos, têm essa relação, né, desse certo desconforto com o espaço, né, dessa certa situação que não está definida, né. E eu acho que ocorre uma oposição de enfrentamento nas pinturinhas, nos pequenos formatos e nos grandes formatos. Eu acho que nos pequenos formatos se dá por uma concentração, né? Por uma concentração de massa pictórica, de cores, de linhas, de uma geometria que você não sabe mais se é uma geometria ainda ou se não é geometria, né, ou se é alguma outra coisa que escapou da geometria, ou é pré-geometria. E, nos grandes formatos, me parece um movimento contrário, de uma certa expansão. Acho que, em alguns quadros, a gente tem a sensação de que aquilo podia ir além do quadro, né? Esse movimento, esse estilhaçamento, esqueci a palavra. Enfim, parece que te jogam, né? Estilhaçamento, né? Parece que te joga para fora. Não tem uma forma pronta ali dentro, né? Não tem uma coisa pronta, não tem um objeto que você possa se fixar o olho, né? O olho fica confuso ali, né? Fica procurando uma ordem e não encontra, né? Então, eu acho que isso é um caráter que, no meu entender, restabelece, né, um certo vínculo com a modernidade, mas uma certa estranheza também com a modernidade. E, ao mesmo tempo, eu acho que se difere muito de uma pintura mais recente, que tende a ser uma pintura figurativa, uma pintura realista, uma pintura que tenta, né, representar a realidade de uma maneira que, às vezes, me parece um tanto ilustrativa. E eu acho que também, né, quanto ao aspecto abstrato, né, eu acho que isso não está esgotado, né? Acho que a pintura do Daniel mostra isso, né, que a abstração não se esgotou, que ainda há
não sei se resíduos potentes, né, da abstração que estão aí à disposição, né, de pintores e da pintura. Por outro lado, também, eu acho que, não sei, que a entidade pintura não existe mais, num certo sentido, né? A entidade pintura, né, tal como ela existiu, sei lá, desde o século, dos os pintores, né, pré-renascentistas, né, ou desde a pintura das cavernas, talvez. Essa entidade, eu acho que não existe mais enquanto um elemento de presença indispensável à cultura. Existem pintores, eu acho, né? Ainda existem pintores que estão dentro de uma tradição dessa entidade que eu chamo de pintura. Mas a pintura como tal, eu acho que não existe mais. Então, o trabalho do pintor hoje é um pouco, talvez, se debater dentro dessa espécie de vácuo, né? Porque essas grandes figuras não estão mais aí. Então, a pintura não é mais a grande mídia, né? Então, é uma situação que acho que acrescenta uma série de complexidades, né, ao pintor atual. E acho que muitas dessas complexidades não estão sendo percebidas ou estão sendo passadas por cima. E, no caso do Daniel, eu acho que ele está, né, se aproximando ou se relacionando em contato com essa complexidade contemporânea que, de certa forma, se liga ainda, né, a uma, digamos, modernidade inacabada ou alguma coisa assim, nesse sentido. É um pouco isso. Giacomo. Parla, Giacomo. Agora, eu deveria ficar... Nosso amigo, enfim, italiano, professor de arquitetura, enfim, interessado nas coisas brasileiras, na cultura brasileira. Convidamos ele a participar dessa mesa porque ficou nosso amigo, esteve aqui na inauguração da exposição, enfim. Então, agradecemos a sua presença. Eu que agradeço imensamente. Agradeço vocês pelo convite, que acho uma oportunidade maravilhosa. Agradeço naturalmente o Paço Imperial por ter feito isso tudo. E espero de conseguir levantar algumas questões a mais. Felizmente, eu acho as palavras de vocês foram muito finas e, no caso do Daniel, para mim, inesperadas. Eu não esperava tanto. Eu acho que você ofereceu muito generosamente uma anatomia do seu trabalho, que é uma coisa rara, a meu ver, preciosa. Eu conto uma coisa meio assim, mas eu nasci em um lugarzinho no centro da Itália, perto de Florença, onde nasceu um cara chamado Alberto Burri, que é o maior pintor, artista italiano do século passado, né? E o Alberto Burri, sabe como acontece? Nos lugarzinhos todos são amigos, né? Então, é claro que meu pai e minha tia, me conheciam, tudo aquilo. Agora, o Alberto Burri, ele não falava do seu trabalho, mas de um jeito radical. Nada. Ele falava assim, você está gostando? No máximo. Isso, o maior comentário que ele fez na obra dele foi aquilo. Você está gostando? E falava muito pouco, era muito misântropo também. Ele comprou uma casa de campos, num lugar que só ia ele com 4x4. E não estava possível visitar ele, entendeu? Isso para falar da concentração do trabalho. E o Cesare Brandi, que
junto com o Argan, no Brasil o Argan é bem conhecido, né? Porque o querido Lorenzo Mammi fez a tradução do trabalho dele. Isso é muito importante. Então, o Cesare Brandi foi o chamado alter ego do Argan. O outro. Não foram inimigos, mas foram intelectuais de alto padrão, ambos. E o Cesare Brandi estava muito amigo com Burri, pessoalmente. Ele foi um dos poucos admitidos em visitar ele, recebido e tudo isso, entendeu? Isso me estava lembrando muito para mim, não esse jeito, enfim, não acolhedor do Burri, mas o relacionamento de vocês ao longo dos anos, né? Essa cumplicidade. O Cesare Brandi tinha isso com Burri. E até que os diálogos dele, o Brandi escreveu sobre Burri, né? Foi o único que tinha qualquer diálogo com ele, que consegui. Porque existe uma entrevista do Burri, que ele aceitou de uma forma, sabe, meio assim. Então, acho muito generoso o que você fez agora. Espero que isso vai, de certa forma, sedimentar ainda. Acho que isso não está faltando no catálogo, na verdade. O catálogo tem um texto, que é o mesmo texto da abertura da exposição, que é um texto, eu acho, agora falo na besteira, mas naquela tradição brasileira do Haroldo e do Augusto. Poucas palavras certas. É um texto breve, é um texto denso, que consegue falar de tudo o que precisa, eu acho. E com algumas palavras que até, para o meu português brasileiro totalmente ruim, que vocês estão percebendo muito bem, né? Que é isso mesmo, é uma parte da história, mas, enfim, até para mim, esclareceu de forma absoluta o trabalho e a mensagem dessa exposição, que justamente é uma mensagem, eu diria, é uma mensagem, de um lado, cheio de energia, que é uma das coisas que me tocou muito de você, do seu trabalho e de você pessoalmente. Eu acho que nós encontramos na casa da Fernanda Junqueira, né? Artista que está prestigiando essa apresentação. E depois tivemos... temos encontrado várias outras vezes, mas eu lembro muito bem um jantar no seu ateliê com o Antônio Manuel, a Marisa, o Ciro Meirelles estava, né? E o Federico Moraes estava. Só você faltando. Isso. É a Fernanda. Mas, enfim, eu lembro daquele jantar, porque eu percebi uma energia muito forte dentro de você, e foi a mesma energia que... essa é uma história curiosa, que eu continuei percebendo, mesmo no Facebook, que é a coisa mais fria do planeta, que não, enfim, mídia social, assim, não comunica nada. Mas ele estava fazendo aquelas que ele continua chamando pinturinhas, que são também concentradas de energia, estava fazendo aquela e postando, né? Eu estava acompanhando aquela coisa, e durante a pandemia foi. Eu estava pensando, nossa, nesse momento histórico, todo mundo está, enfim, embaixo da terra, né? E ele, com tanta energia, continuando a pintar desse jeito, sabe? Isso é uma coisa incrível. É muito forte. É exatamente aquela energia que você percebe visitando a exposição. Ou pelo menos, não pretendo que vocês todos, mas para mim foi isso, sinceramente. Até aquela dilatação, ele explicou desse trabalho dos últimos 4 meses, né, nos grandes formatos,
E essa coisa que chega para mim, até lembrando a pintura no campo expandido da Kraus, né? Enfim, um desafio, é claro, a gente percebe isso, né? E também essa pintura que não acontece mais vertical, ele explicou muito bem, né? Então, pintando horizontal já me lembra de toda aquela pegada americana que está perfeitamente na sua vivência, que você mencionou, ter sido... Enfim, eu percebo muito essa coisa da ida e da volta aos Estados Unidos. O que o Paulo Venâncio, com aquela palavra certíssima, chama de ácido, né? Eu não saberia falar melhor, claro. É lá, exatamente. E hoje você acrescentou essa definição do alumínio como anticor, né? E sempre complementa aquele ácido, né? Acho isso, enfim, a representação mesma dessa energia. E também desse caminho que você, Paulo Venâncio, enfim, definiu, enfim, como um caminho que não é suave. É uma coisa que ele acaba dando para a gente, né? Percebendo uma vibe que é bem fora daquela que você falou, justamente, tecnicamente, definiu o clássico por meio da matéria da pintura. Você falou, eu passei do acrílico para a pintura a óleo, né? Do esmalto, desculpe, e depois o óleo. E falando isso, falou clássico. Voltei, né, de uma forma. Acho isso também muito interessante. É uma definição que você ofereceu do seu próprio mudado hábito, né? Enfim, voltando para o Burri, é sempre difícil para um artista falar do próprio trabalho, né? Mas tem pontos que você hoje, enfim, com muita generosidade, muita sinceridade, jogou aqui, botou em claro na mesa, né? E a gente agora sim pode compartilhar isso tudo. São pontos que, de novo, estão descrevendo essa proximidade entre vocês dois, curador e artista, que o catálogo, eu parabenizo a escolha de ter feito o e-book. Eu acho que o e-book seja uma boa escolha, sabe? Eu não sou feticista daquele negócio do livro. O livro nunca será a obra, mesmo admitindo e sendo totalmente eu fascinado por os livros de artista. Mas o livro não chega a ser a obra. Então, essa oportunidade do e-book, de enfim, puder espalhar esse trabalho, que é do curador e que é do artista junto, eu acho que dá ainda mais gás, ainda mais energia para aquilo que vocês, para o diálogo que vocês tiverem. Eu acho que, nesse sentido, seja uma oportunidade democrática, porque não tem um custo, enfim, né? E hoje todos podemos curtir esse trabalho. É um catálogo que tem ainda fotos da exposição, da montagem, enfim, que é muito importante. Não é um catálogo das obras cruas. É um catálogo que inclui as paredes, inclui um pouco do piso, desse piso de madeira, que é muito significativo, claro, né? Enfim, o terceiro lado, né? Sempre a gente, quando tira uma foto, percebe um espaço, sempre o óleo fica lá. É a primeira coisa do apresentar, não? E que não é uma coisa tão banal com sua pintura. Nós estamos num espaço histórico e aquela madeira, que é uma madeira
de floresta antiga brasileira, é uma madeira que testemunha completamente essa e joga uma dissonância a mais no seu trabalho. Tem uma vibe que acontece por conta dessa madeira e desse lugar que é um lugar histórico e que, felizmente, não foi jogado abaixo. Isso não parte da história. Então, eu fico honrado e feliz por essa oportunidade e gosto de colocar mais um assunto que, de certa forma, eu acho com uma forma de afinidade eleitiva comigo, com minha condição, enfim, que é aquela de imigrante. E eu percebo o trabalho do Daniel, e essa ida e volta que ele mencionou, e que também retomei para os Estados Unidos, um trabalho que tem também um sentido profundo dele e do povo judeu dele, desse ser enraizado em uma falta de raízes, eu diria. Isso, que acho uma coisa ainda super importante. De certa forma, ele está contribuindo, já contribuiu, claro, mas para o Brasil ter um diálogo forte, estrutural, com o mundo norte-americano e tudo aquilo que estava acontecendo em Nova York naqueles anos. Então, acho que compartilhar isso tudo na forma do fazer, nas obras, é muito importante. E eu aviso também, percebo essa migração, essa forma diaspórica, enfim. Eu agora falo uma coisa a mais que não cabe, mas eu não teria aceito hoje de ficar aqui, nós 3 homens branquelos, para o negócio de representatividade. Eu não faço isso. Só fiz porque contabilizei de outra forma. E achei, bom, o Daniel, ele é um representante de um povo diaspórico, e esse, para mim, é um fator muito importante, que, de certa forma, participa diretamente com essa maravilhosa mistura do povo brasileiro, colocando ainda mais assuntos, mais cores ou anticores, tudo bem. Bom, é isso. Eu acho que, espero que não ter falado demais besteiras, espero que vocês conseguiram me entender. Agradeço a tolerância em todos os casos. Isso, muito obrigado. E agora a gente vai abrir para perguntas, então, quem tiver é só levantar que eu vou até vocês. Daniel, tudo bom? Pergunta de pintor para pintor, a questão da escala, eu concordo com você, ela traz uns desafios, mas o que eu percebo, assim, para mim, o maior desafio é a transposição de escala, ou seja, você tentar levar o mesmo processo de um trabalho pequeno para um trabalho grande. E eu reparei assim, que os pequenos você usou encáustica, acrílica, óleo, bastão, uma série de materiais, e aquilo ali trouxe uma densidade, algumas transparências, uns contrastes, uma coisa que, para mim, ficou bastante interessante. E já nos grandes, parecia uma coisa mais assertiva, uma coisa de uma colocação mais de composição mesmo,
Ou seja, nos pequenos, apesar de terem estruturados, me parece que tem uma aleatoriedade bem interessante. Já nos grandes, parece que a coisa foi mais colocada. Então, assim, voltando, a questão você não pensou em fazer da mesma forma o pequeno e o grande? Não. Eu acho que dentro dessa natureza incidental, né, que eu acho que a pintura assim, acredito eu na pintura, na poesia, na música, e toda forma de expressão artística, que mais me interessa, tem uma certa situação de que você chega a uma certa idade e você não fala mais muito em gosto, você fala no que te interessa e no que não te interessa. E para mim é muito assim. Então, o interesse para o sujeito que faz a coisa, você sabe disso, ele é desconhecido, né? Você tem uma força de ação, né? Não só uma força, vamos dizer, uma força física, mas você tem uma força intelectual ali, uma força de raciocínio pictórico, plástico, né? Isso é uma coisa, é uma verdade. E você desenvolve aquilo, você constrói em cima daquilo. Então, eu não acredito, não sei se é bem isso que você está me perguntando, mas eu não consigo transpor nada. Eu não transponho. Eu sei que eu estou fazendo um troço aqui que é isso aí, é único. E isso não vai ser um objeto de transposição ou de... isso pode se desdobrar, que é uma outra questão, tem uma outra questão semântica. O desdobramento ele é bastante vivo, dinâmico, né, porque ele implica numa razão de desdobramento de situações, entendeu? Então, acho que tem uma dinâmica, tem uma latência naquela coisa. Então, eu saio fazendo as coisas, e as coisas vão tomando seu curso, obviamente, já como fala sobre essa questão aí, que eu expliquei a questão da minha viagem, do meu tempo de vida fora do Brasil, e isso vai criando esse tipo de latência, né, de formas. O artista tem muito raciocínio, a questão são formas, né, as questões são muito visuais mesmo nessa situação. Então, eu acho que isso é o que vai sendo o estopim das formas pictóricas, entendeu? No caso aqui meu falando, e então eu não faço assim. Eu faço isso aqui, depois eu faço aquilo ali, entendeu? É evidente que isso aqui vai ter uma relação, mas o fazer é quase que um surto, né? Vamos fazer porque então vamos fazer. Então é assim que funciona mais ou menos. Não sei se deu para entender. Mais alguém? Não? Claro. A fala do Paulo Venâncio, como sempre, é muito importante. Eu acho que é muito importante para a história da arte contemporânea no Brasil, a contribuição dele é inequívoca. Mas ele falou hoje, mais uma vez, da morte da pintura. Desde que eu estudo arte, mataram a pintura umas 10 vezes, mas pelas mesmas razões de sempre a pintura continua a existir, porque os pintores não param de pintar. Ou seja, enquanto houver pintores, haverá pintura. E eu acho que, mais uma vez, mesmo nesse cenário contemporâneo que o Paulo tem toda a razão de sublinhar, que é extremamente nefasto para quem gosta de um Cézanne ou de um Caravaggio, por exemplo, é evidente que a pintura não há território, chão para a pintura.
mas eu acredito que a pintura vai continuar, porque vão continuar a existir pintores, e, mais uma vez, essa será mais uma morte da pintura que eu vou assistir, talvez eu sobreviva a ela e veja a pintura continuando. Era só esse comentário que eu queria fazer. Não, sim, eu vou comentar. Bom, obrigado, Paulo Sérgio, por suas palavras, enfim. Não, sim, eu concordo. Há pintores, eu acho que há ainda grandes pintores, mas cada vez mais há fórmulas de pintura, sabe? Há programas de pintura, eu posso estar mal comparando, mas é o que eu vejo também na literatura. Há, né, clínicas de literatura, clínicas de escrever. Então, você se inscreve e você tem clínica de romance, clínica de poesia, clínica disso, clínica daquilo. Acho que clínica não é a palavra exata. Mas, enfim, então, é uma produção que já sai, de uma certa maneira, formatada, sabe? Então, a experiência que é dessa entidade fica um pouco distante, afastada. É isso um pouco que eu percebo. Eu também não quero que a pintura morra, eu gosto de pintura. Mas eu vejo que há nesse sentido que eu estou falando, há um certo encurtamento, talvez há um certo afunilamento, assim, de você encontrar realmente uma pintura que te cause impacto, que saia de certas fórmulas, de certos programas, certos modelos que estão, eu acho que, em curso, assim. Eu digo isso de uma maneira provisória. Não posso... não é algo peremptório, mas é uma sensação assim, de um observador, né, do que ocorre, acho que tanto aqui na pintura brasileira, como o que eu percebo internacionalmente, alguma coisa que... porque eu acho que tem um paradoxo que a pintura americana, né, e a pintura europeia, porque o paradoxo de hoje, eu acho que é o seguinte: a experiência mediana, né, vivencial, do indivíduo numa grande metrópole é igual no mundo inteiro. É igual. É igual em Lagos, é igual em Pequim, é igual em Nova York, é igual no Rio de Janeiro, é igual. Então, é uma espécie de massificação da informação, que é idêntica. A experiência da informação é idêntica, né? Então, isso produz esse estado de coisas que eu acho que torna fácil apropriação desses modelos, dessas fórmulas, sabe, desses programas, e que, como eu acho que o Daniel falou, a experiência introspectiva, a experiência solitária, que eu acho, e deve ser constitutivo, imagino eu, da produção artística, fica diminuída. Não sei se eu estou fazendo explicar. Então, é um pouco isso, né? Me veio agora a frase do Platão: conhece a ti mesmo, né? Acho que isso está um pouco fora de moda. Claro. Bom, Sérgio. Tudo bem?
Olha só, essa questão toda que está começando a brotar aqui agora, que é uma situação um pouco mais... É mais uma discussão que é interessante. Eu vejo de uma forma de certo fascínio, certas assim, palavras, né? Condições de uma força intelectual, uma força também estética, levam alguns a ficarem totalmente voltados para aquilo que eles acreditam. E o cara fica ali, porque ele precisa ficar ali. Os comandos estão todos nos ricochetes da história toda, da sociedade, através das mídias sociais e dessa agilidade frenética de tudo. E você começa a notar que essas ideologias de mercado todas que sustentam a coisa do movimento do comércio, enfim, dos dinheiros todos do mundo e das artes também, ficam circunscritos a um certo tipo de jogo de comando, né, assim. E você, o outro lá e tal, enfim, você está no seu lugar, né? Acho que tem uma questão de lugar, né? E eu acho que essa migração tão forte para a grande massa, né, para essa mob, assim, essa massa, enfim, e para essa presunção de que a massa, é capaz de ditar uma nova forma, inclusive praticamente querer construir uma agenda artística para as coisas, entendeu? Que eu acho um grande engano. Isso vai acarretando numa certa dissolução de um simbólico, por exemplo, uma certa dissolução de um criticismo também, que era, outrora, justamente aquilo que fazia, faz ainda, mas não interessa que exista, sabe, a possessão sabe, assim, uma produção das relações de um simbólico dentro de uma sociedade de massa dessa forma com que a coisa está constituída. Então, eu não vejo uma forma defensiva também, assim, no sentido de garantir alguma potência de regiões de criação de verdadeiras que fujam. É difícil muito fugir desse controle todo, né, que a gente está falando aqui, desse controle completamente ricocheteado de tudo numa situação onde... Mas eu acho que o que faz ainda isso não ser assim totalmente pervasivo é o fato de que o sujeito trabalha lá naquilo que ele... E ele leva aquilo para adiante. O artista está sendo artista, o escritor está sendo escritor, e muita coisa consegue fugir desses estratagemas todos de mercado, né? Porque isso é uma situação muito engessante que dá uma certa satisfação à coisa da massa, né? Que é uma falsa satisfação, né? E o cara consegue comprar e paga. Um miserável no Brasil, ele paga para assistir aquela porcaria daquele programa que fica filmando lá o que eles chamam de real, fora das câmaras do real, em casa ele compra aquela merda, entendeu? Então, isso é um sistema de alienação muito potente, né? Mas que não... Eu acho que isso colapsa como tudo colapsa, entendeu? Acho que tem uma ironia atrás desse troço todo. Uma ironia mais potente
que dissolve, ou sem controle, mas dissolve essa situação. Pode dissolver uma situação dessa, e que é muito justificado pelo trabalho de quem está totalmente dentro do seu trabalho, da sua forma, da sua verdade lá, que esteja vendo aquilo com uma certa obsessão até, entendeu? Eu tinha que fazer uma pergunta, eu acabei respondendo a pergunta, não sei. Eu não fiz pergunta, eu fiz uma afirmação de que a pintura não vai desaparecer, vai continuar a existir. Olha, a minha teoria da arte é a história da arte. Para mim, não existe nenhuma teoria da arte melhor que a história da arte. Todas as outras teorias da arte, para mim, são periféricas em relação à história da arte. A história da arte está no centro de gravidade para mim. E eu comungo com aquela visão do Argan de que trata-se de uma cultura sem progresso. Ou seja, num determinado momento, houve um Cézanne. Quantos sub-Cézannes existiram? Uns 10 mil, mas ficou o Cézanne. Cada vez vai ser assim, e vai continuar sendo assim. Ou seja, vão ter sempre os subs, e vão existir aqueles que efetivamente contribuem para essa cultura sem progresso, que é a história da arte, e que, para mim, é a teoria da arte. Eu estou só dizendo que a pintura vai continuar a existir, porque vão continuar a pintar. E, enquanto continuarem a pintar, vai continuar a existir pintura. Foi só o que eu disse. Eu não fiz pergunta. Estou vendo a Claudinha aqui, sentada. Tem que agradecer, né, Claudinha? Então, eu quero agradecer, extremamente grande agradecimento a Cláudia Saldanha, que não só a mim, mas ajuda a todo mundo aqui na instituição já há tantos anos e faz um trabalho incrível, assim, muito humano, né? Assim, considera os artistas, assim, sabe, bastante sem preconceito, sem nenhum problema, assim, a qualidade do artista, ele é bem aceito na instituição, ele pode mostrar, eu acho isso fantástico. Agradeço muito a Cláudia Saldanha aqui por ser, assim, essa pessoa tão bacana, que não é nem a primeira exposição que eu faço aqui, que é sob a direção dela. E a toda a equipe técnica que não vou nomear, porque não dá, mas está a nossa produção, enfim, o grande amigo Paulo Venâncio Filho, meu outro grande amigo recente agora, Giacomo Pirazzoli, e é isso, por enquanto, e a todos vocês que estão aqui, surpreendentemente, não esperava que viesse tanta gente. Mas muito obrigado. Pode... Gente, então nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. Nós vamos encerrar agora, pelo horário, mas nós convidamos vocês a ver a exposição que ainda está aberta em cartaz até o dia 12 agora de fevereiro. Então, obrigado pela presença.